Boa noite, muito boa noite, meus amigos e minhas amigas do Reflexões Psiquiátricas. Hoje eu vou dizer para vocês, embora... Opa, cabelo, o resto de cabelo que tem aqui está saindo um pouquinho. Que todas as noites aqui com os meus convidados são noites especiais. Mas eu vou confessar que hoje é mais especial ainda. Porque eu vou receber uma pessoa que eu admiro muito. Ele já entrou. Peraí, deixa eu botar a música dele, que ele gosta, porque depois ele explica pra nós por que essa música. Aí, Luiz, aí. Tem tudo a ver com o tempo, né, irmão? Boa noite, Jurgira. Aí. Não posso deixar muito tempo, senão os caras derrubam a gente. Aí, que beleza, né? Esperando um pouquinho mais um minuto as pessoas entrarem. Olha essa versão quarteto de cordas. Lindo, né? Vamos lá, né? Vamos trabalhar? Então, eu tenho um convidado especial hoje. E vamos ver se eu consigo já. Lindíssimo, não é? Bom, nosso convidado hoje é que escolheu a música. Ó. Elogios a ele. Certo. Olha, você tem uma xícara ou um negócio bonito aí. Agora sim. É uma sopeira que era da avó da Ana Carolina, da minha esposa. Mas tenho que substituir a imagem da sopeira pela minha. Aí, senão fica esquisito. Ganhamos muito com isso. Eu vou pensar o professor Luiz Mauro, etc. Eu vou te chamar de Luiz Mauro. Pode ser assim? Ótimo, perfeito. Luiz, olha, eu estava dizendo que todas as pessoas que eu entrevistei ao longo desses 3 anos são especiais para mim, mas eu estava dizendo que hoje é mais especial ainda, porque eu já tinha assistido algumas aulas. Aliás, você fala de tudo na Casa do Saber, né? Enciclopédico. Já tinha feito o seu curso e fui seu aluno de pós-graduação lá na PUC, no Rio Grande do Sul. E depois daquele seu curso sobre o tempo, eu falei, esse camarada, com todo respeito, preciso entrevistar ele, eu preciso conhecer esse camarada, porque foi brilhante. Então, depois desse minuto de tietagem, eu vou dizer que o professor Luiz Mauro Sammartino é doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professor do programa de pós-graduação em Comunicação, Faculdade Casper Libero, professor de EAD da PUC do Rio Grande do Sul, e vários cursos na Casa do Saber, palestrante. Professor Luiz Mauro vem aqui no bojo da preparação para o evento que ele vai fazer uma conferência, acho que é a conferência de encerramento do evento Ser em Saúde Mental, que vai ocorrer no Transamérica em 17 e 18 de abril, que é sobre o impacto da saúde mental nas organizações. Luiz, primeiro, muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu estou, de fato, orgulhoso de te ver aqui. Bom, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Tá aqui, eu não podia ficar mais feliz e grato de dividir esse espaço aqui com você e com todo mundo que está assistindo e participando aqui com a gente. Queria te agradecer por essas palavras generosas de apresentação. O problema dessas palavras muito generosas de apresentação é que aumenta a expectativa do pessoal. Aí daqui a pouco, de repente, a gente vai falar, é sério? Não é tudo isso aí, não. Então, eu te agradeço por essas palavras super generosas e espero de coração poder corresponder a pelo menos algumas delas. Obrigado pelo convite. Esse é um outro
atributo seu que a gente percebe claramente que é a tua gentileza e a tua humildade diante do seu conhecimento, o que é algo muito difícil. Nós vamos falar, olha, esse livro aqui eu já falei para você que eu li uma. Hã? Desculpa, tem uma questãozinha técnica. Eu não estou te vendo. Caramba! E, de uma maneira super narcísica, eu só estou me vendo. As pessoas escrevem aí se tá com algum problema. Você está me ouvindo? Perfeitamente. Pessoal, dá um feedback para nós aqui, se vocês estão vendo a ambos. Estamos vendo os dois. Bom, Estou... então deve ser algum problema aqui no meu telefone, mas não tem problema. A gente Opa, agora segue. Não eu tem problema. vejo Podemos seguir. Se está normal para o pessoal, então vamos embora. que você não perde nada perdendo a minha imagem. Bom, mas então eu vou ter que falar, sabe aquela coisa? Estou segurando agora na mão, né? Olha, tá todo mundo vendo os dois. Eu estou segurando na mão esse livro maravilhoso que é Sem Tempo para Nada, que eu li há alguns anos aí por causa do curso que o Luiz deu, reli agora para nossa entrevista, e é um livro da editora Vozes que você, aliás, gentilmente vai fazer vai dar uma palhinha aí que a gente pode comprar o livro. Como é que é? Fala para nós aí. Olha, eu acho que os jovens chamariam isso de momento publi, né? Então, momento publi. Quando eu soube do convite do TAC, eu falei com o pessoal da editora Vozes, a quem eu sempre reitero inúmeros agradecimentos, e tem um cupom de desconto que não vale só para o livro. Achei que ficaria meio estranho valer só para esse livro, mas vale para qualquer livro no site da editora Vozes, na livraria Vozes, com o cupom TEMPO25. Você tem 25% de desconto em todos os livros, ou na maioria dos livros da editora Vozes, incluindo, claro, o Sem Tempo para Nada. Então, eu não sei se chama Merchan ou se Merchan já é um nome ultrapassado, agora chama Publi. Mas, enfim, todas e todos que tiverem interesse de ler, pode pegar com 25% de desconto. Esse desconto é exclusivo para cá, para a live aqui do TAC. Então, para quem quiser. Aí você vai falar, quanto é que tá? Sabe que eu não sei? É estranho, mas eu não sei. Então, não posso dar essa informação. Mas, para quem quiser, vai ser um prazer depois ouvir o retorno da leitura de vocês. Quando a gente escreve, a maior alegria é saber que alguém leu. A gente fica honrado e assustado na mesma proporção. Repete o que o camarada precisa clicar lá. Qual que é o cupom? Tempo. Tempo 25, né? Você faz suas compras lá no site da Vozes. Se você for como eu, você vai dar perda total. E aí lá no final, quando tem o caixa, aí você coloca lá o cupom Tempo 25 e imediatamente abate os 25% do total da compra. Não é só do Sem Tempo para Nada, não. Então, para você que gosta dessa área de humanas, filosofia, história, para sociologia, lá no site da Vozes você vai fazer a festa. Tenha sempre a supervisão de alguém perto, porque senão a gente perde mesmo, vai embora. Aliás, eu soube que você tem um livro sobre o Erving Goffman. Tenho, se chama 10 lições sobre Goffman, também publicado pela Vozes, por isso que eu tenho uma gratidão imensa a essa editora e as outras que eu participei, mas assim, essa editora em particular. O livro 10 lições sobre Goffman é um livro que eu escrevi em 2021, durante a pandemia, sobre o sociólogo canadense Irving Goffman. E posso dizer para vocês que acho que, eu não sei se é um livro bom, aí deixo a cargo de quem for ler, mas certamente é o livro mais engraçado que eu já escrevi, que eu já tive a oportunidade de publicar. Olha, então eu já vou comprar esse livro, porque acho que você também sabe, conhece bem a vida do Goffman, que o Goffman é citado dentro da minha área psiquiatria, porque ele é o cara que discute o estigma, né? É Exatamente. muito da minha área, eu dou aula sobre estigma e o Goffman é um prato principal dessas aulas, né? Espero que você goste, de coração. Espero que você goste. A gente faz outra
sobre o Goffman. Aliás, no nosso tempo, isso aqui chamava jabá. Verdade. É verdade. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Escuta, fala como é que o Lucas mandou você escrever esse livro aí. Como é que o Lucas me falou para escrever esse livro? A história desse livro, ele realmente é uma história muito legal que aconteceu comigo e que eu conto aqui no prefácio. Um dia, isso foi pré-pandemia ainda, o Lucas tinha uns 8 anos, e a gente estava passeando aqui pelas ruas do bairro, é um costume que a gente tem, ele chama de passeio das 5 da tarde, porque a gente, sempre que pode, vai dar um minutinho no dia às 5 da tarde para dar uma volta aqui no quarteirão. E um dia, no passeio das 5 da tarde, por isso, ele virou para mim e falou muito a sério: papai, fala, filhote, por que você não escreve um livro sobre o tempo, falando tudo sobre o tempo? E eu prestei toda a atenção, porque se tem uma coisa que eu aprendi desde criança, é que criança, quando fala sério, ela espera ser levada a sério. Por mais que você esteja com vontade de dar um abraço e falar, nossa, que lindo, que gracinha. Não, se a criança fala sério, ela espera ser levada a sério. Eu sempre procurei manter isso com o Lucas. Então, quando ele me falou isso, eu falei, poxa, é verdade, eu já tinha um plano lá atrás de escrever alguma coisa sobre o tempo, já tinha feito um ensaio aqui, outro ali, alguma coisa. A gente que gosta de estudar, a gente que gosta de aprender e gosta de dar aula, a gente fica sempre procurando tema. Falei, nossa, ele falou, veio muito ao encontro dessa vontade de escrever um livro. E aí, ele deu até várias sugestões, falar, não, você pode falar como é que o tempo mudou, como é que o tempo era na Idade Média. Eu falei, olha, legal, chegou a hora. Aí, durante a pandemia, em 2020, 2021, dois outros projetos entraram na frente, um deles, inclusive esse livro sobre Irving Goffman, e em 2021, eu, mais ou menos de julho para frente, falei, bom, hora de escrever o livro sobre o tempo, e aí que a sugestão do Lucas acabou se concretizando, virando o livro. Então, o livro nasceu de uma sugestão do meu filho quando ele tinha 8 anos. O seu filho vai ser um empresário, né? Porque ele tem ideias brilhantes, não é? Olha, não tem oposição nenhuma, ao contrário, viu? Tá ótimo. Mas eu tenho a impressão que não, viu? Porque ele puxou a mãe, a Ana, minha esposa, ela é escritora, ela é editora, o Lucas já cria história, já inventa histórias, já puxou a mãe para esse lado, provavelmente vai para humanas, para artes, mas vai para onde ele achar melhor, exatas, humanas, biológicas, mas tenho a impressão que tem um pezinho aí na arte. Bom, não sei por que você se isentou dessa responsabilidade, porque você está imiscuído nas humanas, na arte, em escrever. Eu cometi um erro, porque, em geral, eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é, Luiz, conta um pouco a sua trajetória. Como é que você foi fazer ciências sociais? Você fez jornalismo antes? Você fala para nós um pouquinho. Você não tem nem 40 anos, tem? Opa, muito obrigado. Eu tenho 46. 50. O... Tenho 46, mas isso aqui deve ser, sei lá, efeito positivo do chá, se não foi só delicadeza. Mas não, a minha trajetória, vida de professor não costuma ter nenhum evento assim muito incrível, né? Você não espera que na vida do professor de repente apareça assim, então eu saltei de paraquedas de um avião em chamas e caí não sei aonde e tal. Não, em geral, vida de professores, as grandes emoções que a gente tem são as emoções de aprender e de compartilhar o que a gente aprende, de aprender com o pessoal com quem a gente trabalha, quem a gente orienta. Mas, enfim, a minha trajetória, eu me formei em jornalismo, e olha só que coisa, eu me formei em jornalismo porque eu não queria ser professor. Eu gostava muito de história no ensino médio, e um dia eu perguntei para a minha professora de história, escuta, professora, se eu me formar em história, gosto muito da tua área, em que eu posso trabalhar? Aquela pergunta muito de ensino médio, né? E aí ela falou, você pode ser professor. Eu, professor? Mas de jeito nenhum, jamais. Eu, numa sala de aula, mas nem sonhando, de forma alguma. O que eu posso fazer que é próximo de história, mas que não tem que virar professor? E aí ela falou, tem jornalismo. Eu falei, é isso. Resolveu que eu jamais vou entrar numa sala de aula para dar aula, nunca, jamais, de jeito nenhum. Aí
No entanto, a gente não escapa de algumas coisas, entrei em jornalismo, e logo no primeiro ano da faculdade eu comecei relutantemente a perceber que eu gostava um pouquinho mais das matérias teóricas do que das práticas, embora sempre tenha amado ser repórter. E foi uma experiência muito legal que eu tive durante muitos anos e diria que me ajudou demais. A teoria ilumina a prática ilumina a teoria, mas no final do dia, o que eu falava agora, vou relaxar um pouco. Eu ia pegar um livro de comunicação, de teoria da comunicação. E aí, com isso, e a partir de vários encontros com pessoas que me ajudaram demais, nessa nenhuma trajetória individual, e essa minha foi povoada de pessoas muito luminosas e de uma generosidade incrível, algumas das quais eu posso citar nominalmente. O professor Clóvis de Barros, que foi professor foi professor lá na faculdade, eu brinco dizendo que ele foi o meu mestre Jedi, porque ele me falou, quando eu tive aula, um dia ele me falou, cara, você tem que vir para a área acadêmica, você gosta muito de estudar, você é um acadêmico, e eu posso te ajudar. E ele me treinou de verdade. Para quem quiser mais detalhes, e para eu não ter que ficar contando aqui, basta assistir Star Wars, a relação do Qui-Gon Jinn com Obi-Wan Kenobi foi exatamente a mesma que a gente tinha. E uma outra pessoa, aí eu falei, bom, então eu vou para essa área acadêmica que eu nem sabia que tinha. E, na época, por várias razões, eu acabei optando pelas ciências sociais, quando conheci, então, a outra pessoa a quem eu devo imensamente a minha formação, que foi a professora Beatriz Muniz de Souza, da PUC, aqui de São Paulo. Ela, se a gente pode pegar um lugar, uma carona na jornada do herói, ela foi a minha mentora sábia, a minha velha sábia, que me ajudou em tudo, inclusive em termos materiais. Ela me ajudou a conseguir bolsas de estudo, sem as quais eu não teria feito mestrado, doutorado, nada disso. Trago esse ponto por duas razões. Primeiro, pela imensa gratidão que eu sinto por ela. Segundo, porque esses aspectos às vezes não aparecem e dá a impressão que ela fala, nossa, brotou as coisas. Não, tudo é feito com o seu tempo, literalmente. Aí, dando um salto, aí eu já era professor, eu comecei a lecionar com 22 anos, no dia 15 de fevereiro de 2000, justamente. Esse ano eu inicio meu 25º ano como professor e acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, ou uma das que eu mais gosto de fazer na vida. E depois disso, já em 2008, tive um estágio como pesquisador bolsista na Universidade de East Anglia, na Inglaterra, onde eu morei numa cidadezinha linda chamada Norwich, que fica no leste da Inglaterra, uma cidade medieval, medieval mesmo, tem um muro medieval, tem um castelo medieval, catedrais góticas assustadoras, dragões, elfos, hobbits, tudo que você pode imaginar numa cidade medieval tinha lá. Então, eu fiz um pós-doc lá, mas sempre fui professor. Em primeiro lugar, como diz Antônio Cândido numa frase, em primeiro lugar e visceralmente, eu fui e sou professor. Tenho outras atividades das quais eu gosto tanto quanto, então a curadoria na Casa do Saber hoje em dia é uma das coisas que mais me dá satisfação, gosto demais de fazer isso, porque é um outro lado dessa atividade de professor que eu descobri há um tempo atrás, graças também à generosidade de muitas pessoas, e também estou adorando, além do trabalho como jornalista, como eu falei, eu sempre tive uma paixão de repórter muito grande e acho que a investigação do repórter e do jornalista estão muito próximos. Então, academicamente, a trajetória é essa. Como eu falei, não sei se tem muita emoção. Olha, você combinou, né? Fala para mim, está combinado isso. A Blue Sandberries escreveu assim: Estou te ouvindo de Norwich. Não brinca! É. Ah, nossa! Que inveja de você! Essa cidade é absolutamente incrível. Aproveite muito a sua estadia em Norwich. Manda um beijo para a cidade, diz que eu sinto falta dela. Esse agradecimento que você fez aos seus mestres é tão incomum que eu lembrei das meditações do Marco Aurélio. Porque no início de Meditações de Marco Aurélio, ele agradece aos seus mestres, você bem conhece também. O primeiro capítulo dele, ele agradece muito aos seus mestres. E você teve um grande mestre, né? Aprendi muito com Clóvis sobre o Eterno Retorno, sobre Spinoza. Você só fala menos palavrão que o Clóvis, né? Bem, não, mas
essa parte é importante. A nossa trajetória é marcada também sempre por muitas pessoas, né? Todas elas deixam um pedacinho delas em nós e a tentativa é cultivar o melhor possível esses pedaços, assim como eu espero deixar pedaços e fragmentos em outras pessoas e que essas pessoas possam fazer alguma coisa legal com esses fragmentos. Com certeza. Escuta, vamos começar um pouquinho falando. Ó, o pessoal tem que virar para. Está escrito sem tempo para nada. É, foi o capitalismo que trouxe o tempo para a nossa sociedade? Foi essa aceleração do tempo que tem a ver com o capitalismo emergente? Olha, a resposta curta, sim. A resposta mais elaborada. Não dá para criar uma relação direta de causa e efeito e falar, olha, foi só o capitalismo, embora ele tenha tido um papel fundamental. Na verdade, foi um movimento que inclui o capitalismo, mas não se reduz ao capitalismo, que é a modernidade. Então, eu diria que assim, o braço econômico da modernidade, acho que isso é consenso para a maioria dos historiadores e historiadoras, é o capitalismo, sem dúvida, é a economia de mercado, né? E isso desempenha um papel fundamental na modernidade para a aceleração do tempo e para a transformação do tempo. Porque essa aceleração, ela não veio sozinha, ela veio acompanhada de uma outra coisa que foi a transformação do tempo em quantidade pura. Essa, eu diria, que foi a maior mudança que o capitalismo fez no tempo. O capitalismo é um regime onde as coisas se pautam em cima da mercadoria. Então, tudo pode ser convertido em mercadoria. Se isso é bom ou ruim é uma outra discussão. E o tempo é convertido numa mercadoria. Então, como o tempo passa a ter um valor quantitativo, a gente passa a ver o tempo na modernidade como um valor, como um bem, literalmente um bem quase monetário. Daí, inclusive, a expressão que aparece na modernidade, tempo é dinheiro. Então, não é só o capitalismo, mas ele certamente desempenha um papel muito preponderante nessa mudança na visão de tempo que a gente tem. Bom, essa frase é do Benjamin Franklin e é horrorosa, não é? Tempo é dinheiro? Olha, vamos começar com uma passada de pano histórica. No momento em que ele escreve, dentro do espírito da sua época, faz sentido se você pensar que ele estava preconizando uma ideia super rígida, uma ideia muito dentro daquilo que um outro sociólogo chamado Max Weber chama de ética protestante do espírito do capitalismo, livro onde, aliás, essa frase é citada. Então, dentro daquele espírito do tempo, era uma novidade pensar o tempo como dinheiro. Então, Benjamin Franklin escreve isso como uma coisa muito revolucionária. Aliás, o próprio Karl Marx vai, no Manifesto Comunista, falar desse potencial ousado do próprio capitalismo. E, evidentemente, Marx é a última pessoa que faria um elogio ao capitalismo, mas ele reconhece esse aspecto ousado. O problema é que é o seguinte, esse aspecto ousado rapidamente mostra uma série de limitações, e essa frase, tempo é dinheiro, tirada do seu contexto da época, ela acaba se tornando uma espécie de justificativa para você converter todo o tempo num valor monetário. Então, como eu quando falei que é fazer uma passada de pano histórica, se você chegasse para alguém da época de Benjamin Franklin e falasse, ó, domingo você não vai ficar com a sua família, você vai trabalhar. Você fala, não, tempo é dinheiro, mas os domingos são para ir à igreja, para ficar com a família. Então, tirada daquele contexto, já não era lá a melhor coisa a frase naquele momento. Tirada de contexto, ela vira uma justificativa para tudo. Por que, a meu ver, essa frase tem algumas armadilhas? Porque ela deixa de levar em consideração que o tempo é limitado e, portanto, eu posso converter tempo em dinheiro, mas eu não posso converter dinheiro em tempo. Não, agora vai ficar meio macabro, mas na hora da minha morte, não importa quanto dinheiro eu tenho, eu não consigo comprar um minuto a mais. Então, o dinheiro eu recupero, o tempo que eu perco com alguma coisa, eu não recupero. Isso é um aspecto, a meu ver, bastante cruel
até da sociedade contemporânea, porque, dada, evidentemente, a necessidade de dinheiro, muitas vezes nós abrimos mão, não, como sociedade, abrimos mão de momentos que não têm valor quantitativo, porque eles têm uma qualidade fundamental. Então, quanto vale o seu tempo? Agora, essa pergunta é para o pessoal que está vendo a gente, que está namorando, tá bom? Pessoal que está Namorando? namorando. Pessoal, É. tá? Quanto vale o tempo com o seu namorado, com a sua namorada? Como é que você põe isso em termos quantitativos? Você vai falar, não tem como medir. Se você for aquela pessoa romântica, você ainda vai mandar um zap para a pessoa agora. Meu tempo com você é incomensurável na ontologia do ser. E a pessoa vai falar, para de ver essas lives. Você está misturando as coisas. Então, quanto que vale esse tempo? Não tem como a gente mensurar. Então, perder o tempo significa que ele não vai voltar por uma questão simples, a questão da finitude. Então, o momento que eu perco, eu nunca mais recupero. Se eu perdi, ele não volta. Então, se eu perder o primeiro sorriso do meu filho, não volta mais, por dinheiro nenhum. Então, é nesse ponto que essa frase ela tem umas armadilhas. Tempo é dinheiro. É verdade, em muitos aspectos. Não vou jogar a criança fora com a água do banho. Desde que o Lucas nasceu, eu aprendi que não pode fazer isso. Mas pensar com um pouco de cuidado, né, o quanto essa frase pode ser prejudicial para nós. Bom, eu estou falando com... Olha, eu vou chamar você de filósofo, jornalista, professor de comunicação, Luiz Mauro Sammartino, que é, viu, o responsável por essa maravilha aqui. Aliás, eu vou dizer para as pessoas que é um livro gostoso de ler, mas que eu invejo, porque você faz um passeio pela filosofia. Você fala dos meus tataravôs gregos lá, você fala do Heráclito, você fala de Spinoza, Max Weber. Eu descobri que você sabe tudo de teoria marxista, hein? Sabe tudo. Está até desconfiado de você. Bem desconfiado. Aliás, muito bem saber disso. Depois você me explica ou me dá uma referência de quem é Hartmut Rosa. Né? Depois você me dá uma referência. Agora, tem gente perguntando de novo, você não quer falar do nosso trato aí com a Vozes? Como é que faz para comprar seu livro? Estão perguntando. Opa! Muito obrigado pela deixa. O momento público, jabá, como você lembrou. Para você adquirir o Sem Tempo para Nada com 25% de desconto, você pode entrar no site da Livraria Vozes e, ao finalizar suas compras, você tem 25% de desconto em todo o site da Livraria Vozes. E, ao finalizar, você coloca lá o cupom TEMPO25 e você tem imediatamente 25% de desconto no oferecimento de Editora Vozes. Espero que não tenha ninguém da Vozes assistindo, porque eles vão depois falar, escuta, a gente não te autorizou a fazer um patrocínio desses, mas o desconto é autorizado e é real. Por que é importante a gente saber se aquela sociedade entende o tempo como uma forma linear ou se ela entende o tempo de uma maneira, aquele eterno retorno, de uma maneira circular? Por que é importante a gente entender isso? Porque a maneira pela qual nós entendemos o tempo diz muito sobre a maneira como nós conduzimos a nossa vida numa sociedade. Eu vi uma pergunta aqui perguntando se eu sou padre. Não sou padre. Não é a primeira vez que fazem essa confusão. É que eu amo Gola Pois Rolê. é. Preta. E a Ana disse que eu fico muito bem, então aproveito. Né? Mas a maneira como nós entendemos o tempo estrutura muito da maneira como nós vamos entender a sociedade. Então, por exemplo, uma sociedade que trabalha um tempo linear, ou seja, o mundo teve um começo, o mundo terá um fim. Trabalha dentro de uma perspectiva de finitude. Então, o que eu não fiz agora, eu não faço nunca mais, porque haverá um nunca mais. Então, o tempo teve um começo e terá um fim. Essa é, eu diria que uma perspectiva muito ocidental. Não vou entrar na questão religiosa, porque aqui a gente está numa questão filosófica. Tá? Mas digamos assim, é uma maneira muito ocidental de você pensar. Então, o mundo foi criado um dia, ele tem um desenvolvimento e um dia ele vai acabar. E o que acontece quando o mundo acabar? Ninguém sabe, porque o tempo é linear.
Então, todas as minhas ações ficam inscritas nesse tempo, tudo que eu fizer está marcado nesse tempo. Outras sociedades, predominantemente asiáticas ou centro-asiáticas, elas têm uma outra concepção. Tem a ideia de que o tempo é cíclico e, portanto, existe alguma coisa que vai se repetir sempre. O próprio universo, e aí a cosmologia dessas sociedades é uma cosmologia diferente. O universo não teve começo, o universo não terá fim. Tudo é absolutamente cíclico e aquilo que acontece hoje poderá acontecer num outro universo em outro momento. Então, aquilo que você está vivendo hoje não é a única oportunidade. Você pode viver isso num outro universo. Se você quiser especular bastante, talvez um outro você num outro universo. Até aí o nosso cérebro já está virando gelatina, porque a gente, no Ocidente, a gente está muito acostumado com esse tempo que se diferencia da eternidade. Então, a gente pensa no tempo linear e as nossas ações são inscritas no tempo. Em outras filosofias, o tempo ele é cíclico. A sua história ela está inscrita em um tempo, mas não em todo o tempo. É bacana esses negócios, né? É legal ver outras visões de mundo. E no teu livro está belíssimo. É, essa aceleração do tempo, o descarte, aquilo que você chama de obsolência programada, a coisa que você fala do amor não consegue desabrochar, isso tem a ver com o tempo líquido do Bauman, com o mundo líquido do Bauman? Em alguma medida, sim. Em alguma medida, sim, embora não seja diretamente ligado, mas tem alguma relação. Vamos colocar da seguinte maneira. Essa aceleração, ou esse excesso de velocidade que a gente vive, a falta crônica de tempo, ela decorre justamente de um processo de aceleração que é acumulativo. Por que ele é acumulativo? Porque você trabalha mais e você obriga a tua equipe a trabalhar mais. Aí você vai render mais. O seu colega, que até ontem não trabalhava, sei lá, aos domingos à noite, ele vai ver você trabalhando. Ele vai ver que você está tendo lucro. Aí entra aquela questão da economia de mercado. Você está tendo lucro, ele não. Você está passando na frente. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que trabalhar também. Ele vai ter que botar a equipe dele para trabalhar também no domingo à noite. E então, o domingo à noite, que seria a hora de ver a família, de ver os amigos. Eu vi que um dos meus cunhados, o Renato, está aqui assistindo. Então, o domingo à noite, que seria a hora de abraçar meus dois sobrinhos lindos, o Pedro e o Antônio, não vai rolar porque eu vou ter que trabalhar. Tá? Então, isso acelera todo mundo. Um acelera o outro, que acelera o outro, acelera o outro. Resultado, eu não tenho tempo. O que acontece quando eu não tenho tempo? Eu vou cortando relações. Tá? A primeira que eu abro mão, olha que doido, é aquela. Isso foi errado o que eu falei. Desculpa, é força do hábito. E foi errado. Tá? Olha que coisa que acontece. A primeira relação que eu abro mão é aquela que não vai me dar lucro. Aquela relação afetiva. Por isso que tempo é dinheiro. Eu preciso trabalhar, não tenho outra opção. Então eu vou abrir mão do afeto. Eu vou abrir mão de ficar com o meu filho, eu vou abrir mão de brincar com os meus sobrinhos, eu vou abrir mão para o pessoal que está namorando aí, eu vou abrir mão de ficar com a minha namorada. E aí acontece um problema bastante grave. Quando eu não tenho tempo para o outro, a relação vai evaporando. Porque o amor resiste a muita coisa, menos a falta de tempo. Se a outra pessoa não sente a presença, a atenção e tudo mais, ela pode até entender, mas ela vai sentir você como uma falta. A falta do tempo se traduz na falta da pessoa. Né? E aí, evidentemente, o relacionamento esfancela. Né? Que ninguém gosta de namorar com ausência. Por mais que você entenda, tudo bem, legal, eu entendo a sua condição, mas eu prefiro uma presença, alguém que eu possa, né, ver e sentir. Tem uma frase que diz que todo homem mata o que ama, né? Mas eu não tinha pensado que isso também tem a ver com trabalho, né? Com trabalhar demais. Deixa eu te perguntar, você não acha que essa coisa do home office é uma grande sacada do neoliberalismo? Quer dizer, eu te pago 8 horas de trabalho, mas como você está em casa, eu posso te ligar às 10, às 11, eu posso marcar uma reunião, porque o cara está nos Estados Unidos, então você me perdoe, mas nós vamos ter que entrar agora. Eu continuo te pagando 8 horas, mas eu estendo
de uma maneira bastante elástica o seu horário de trabalho? Olha, Taki, isso é uma das grandes armadilhas contemporâneas, tá? E isso mexe muito e tem um poder muito grande porque isso individualiza as pessoas. Eu acho que é só comigo, que é só dessa vez. E quando eu acho que é só comigo e só dessa vez, quando eu estou isolado, eu estou fraco. Quando eu estou isolado, eu me sinto sozinho, eu me sinto fraco, eu me sinto esquisito, pensando na ideia do estigma. Ah, então, muitas vezes eu cedo, quando eu penso, puxa, se eu falar algo errado, se eu não fizer isso, eu vou me complicar. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar: não existe solução individual para problemas sociais. O home office, como todas as outras formas de trabalho, ele tende a se prolongar infinitamente. Tá? Daí a importância de, juntas e juntos, a gente continuar pensando em velhos sonhos, como, por exemplo, ter uma jornada de trabalho com início, meio e fim. Tá? Não é fora de moda pensar no tempo de descanso. A meu ver, nós, e aí a gente entra no jogo, e eu nunca me tiro do jogo, tá, gente? Eu falo essas coisas muito mais para eu aprender do que para qualquer outra coisa. Eu também estou dentro do jogo. Tá? Mas é a gente parar de glamorizar o excesso de trabalho, porque há uma parcela de responsabilidade nossa no nosso convívio, tá? De chegar e falar, nossa, trabalhei o final de semana inteiro. Nossa, você teve férias? Não, fiquei trabalhando. Isso não é legal. Não, não é legal. A gente precisa aprender ou reaprender que respeitar os ritmos do corpo é um aspecto importante. Que não é legal você falar, nossa, trabalhei 20 e poucas horas. Nossa, está errado. Inclusive, tá? Em países, se eu não me engano, como Bélgica e Portugal, já existem leis que protegem o trabalho feito fora do seu horário. Então, isso, na época do livro, eu fui muito atrás. Existem países onde você já tem uma legislação, fala, olha, mesmo no home office, o seu trabalho é de tanto a tanto. Se você receber mensagens fora desse horário, tá, é hora extra. Então, vocês notem que já existem movimentos em alguns países para colocar um freio. Por quê? Porque a tendência é você ter uma jornada de trabalho infinita. Por quê? Porque eu preciso produzir. Tá? Vamos lembrar que o dinheiro nunca dorme, o capital nunca dorme. Então, o sono, como dizem alguns autores e autoras, o sono é um obstáculo para o livre desenvolvimento, né, na visão de algumas pessoas, para o livre desenvolvimento. Porque, poxa, a pessoa dormindo, ela me atrapalha. A pessoa dormindo, ela não produz. Então, o que eu faço? Eu encurto a hora de sono. Pensa o seguinte, quantas pessoas a gente conhece que dormem bem? Que você conhece que fala, nossa, eu durmo o quanto eu quero todos os dias. É muito raro. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Eu durmo o quanto eu quero, o meu sono é tranquilo, eu não fico ansiosa ou preocupado com o dia seguinte. Então, essa extensão da jornada de trabalho, ela acontece, né? E, enfim, talvez a gente precise, como sociedade, né, se organizar para falar, não, isso está nos prejudicando, isso está até fisicamente nos prejudicando. Em última instância, isso está mexendo com a nossa saúde mental, está mexendo com a nossa saúde física. Tá? E, sem dúvida, na pandemia, a gente acabou misturando mais ainda esses tempos, o tempo de trabalho. E veja, eu não falo do tempo de trabalho como um problema. Como eu já falei, eu adoro o meu trabalho. Eu gosto muito de ser professor, eu gosto muito de ser curador, gosto muito de trabalhar na parte de escrita com as editoras, no mundo acadêmico, mas tem uma hora que eu falo, eu preciso ir dar o passeio das 5 da tarde com o Lucas, porque se eu não der esse passeio com ele hoje, amanhã vai ser outro garoto. A gente muda todo dia e quando você é criança, mais rápido ainda. Então, mas eu sei o quanto isso é difícil e o quanto isso é raro. Eu vou convidar as pessoas que me seguem a seguir o Instagram do professor Luiz Mauro. E quem segue o Luiz, siga a gente aqui também, por favor. E olha, vários elogios a você. Tem uma pessoa aqui, a Taira, com Y, desculpe. Professor Luiz Mauro sempre nos ajuda a entender os desafios de nossos dias com muita amorosidade e lucidez. Pô, que Obrigado, maravilha. Taira. Saudade de você. A Taira, eu tive a alegria de ser orientador de pesquisa dela
no mestrado. Vi uns outros nomes aqui, a Vanessa, a Silvia, o Rodrigo, ex-alunos assim muito queridos. Peço licença para mandar um beijo especial para vocês, com quem eu tive a oportunidade de aprender tanto no mundo acadêmico. Eu vou brincar com você. Quando você me pergunta se eu vejo muita gente que dorme bem, eu tenho uma amostra viciada, né? Eu sou psiquiatra. Boa parte dos meus pacientes não dorme bem, né? Me fala Aí temos um problema estatístico, né? A amostra não está legal. a amostra é viciada. Me diz uma coisa, você falou de tempo do homem e tempo da mulher. Achei fantástico isso. Como é que é essa diferença? Olha, eu não sei, isso eu aprendi, isso está lá no livro. Eu aprendi com as minhas amigas. Então eu não falo aqui um discurso que fica, ah, meu Deus, iluminado. Eu estou longe de ser desconstruidão, tá? Desconstruidão tem um termo que eu aprendi com os jovens. Aliás, adoro dar aula para jovens, entre outras coisas, porque o meu vocabulário nunca fica, nunca fica desatualizado. Aliás, falando em jovens, também vi aqui nos nominhos, se eu perdi alguém, me perdoa, mas Leonardo, Letícia, que honra ter vocês aqui comigo. Beijo para vocês. Dois ex-alunos muito queridos de graduação. Então, sim, existe uma diferença. As diferenças de tempo, elas percorrem classe, elas percorrem questões étnicas, elas percorrem questões de gênero. E uma das suas faces mais evidentes é justamente a questão de gênero. Por quê? Porque isso que eu aprendi com as minhas amigas. E com a Ana e com mais um monte de gente. Existe um tempo do homem, existe um tempo da mulher. Talvez o corte mais violento que a gente conheça nisso seja a ideia do tempo doméstico, o tempo do trabalho doméstico. Por quê? Historicamente, nós homens entendemos que o tempo em casa era o tempo de descanso. Então, vá lá. Não precisa nem pegar exemplos reais se você não quiser. Quantos seriados e filmes você já viu que o homem chega em casa depois do dia de trabalho, joga a maleta num lugar, o paletó em outro e senta na sua cadeira para tomar a sua cerveja? Tá? Isso eu estou pegando um exemplo que todo mundo aí pode ver em qualquer série de TV um pouquinho mais antiga. Hoje as coisas começaram a mudar, tá? Mas não faz 20 anos tinha ainda séries assim. Enquanto a mulher, ela continua trabalhando. Isso já há quase 60 anos já se falava dessa ideia da jornada dupla. Mas o tempo, até nos microtempos, esse tempo ele é dividido pelas questões de gênero. Por exemplo, o tempo do cuidado com os filhos, ainda hoje, e por favor, se eu estiver errado, eu vou ficar muito feliz de estar errado, tá? Mas ainda hoje, o tempo de criação do filho é um tempo voltado para a mulher. Então, uma coisa que ao longo de 12 anos, com o Lucas, eu sempre procurei fazer é dividir. E sabe uma coisa que dói muito? É receber elogio por isso. Ah, mas não é bom receber elogio? Não quando você está fazendo tua obrigação. Elogio é legal quando você faz mais do que obrigação. Ah, pô, legal, show. Mas não, então, ao longo de 12 anos como pai, eu perdi a conta de elogios que eu recebi de homens e de mulheres. Ai, que legal, você ajuda a criar seu filho. Não, não, eu não, minha mãe, da onde ela estiver, ela não me deixaria pensar dessa maneira. Tá? E ao longo desses 12 anos, ouvi muita coisa assim, nossa, coitado, cadê a mãe? A mãe está trabalhando, nossa, coitado, você, coitado, é um privilégio, é uma honra para mim ser pai do Lucas, cuidar do meu filho, lembrar de momentos fantásticos da vida dele, da vida com ele. Mas é um corte. Quando você vê a sociedade, você quer ver como a sociedade funciona? Olha do que uma sociedade ri, o que ela elogia e o que ela critica. Então, quando ela elogia um pai fazendo sua obrigação, é porque essa obrigação não está sendo feita. E aí, nós homens que estamos aqui assistindo a live, a gente sabe disso, né? Porque a gente sabe, né? A gente não precisa ir muito longe, a gente vê isso, a gente faz isso. Então, existe esse recorte que é um recorte que eu aprendi a ver, eu não nasci sabendo ver isso, tá? E que faz toda a diferença na distribuição social do tempo. O Leonardo diz que é seu fã desde que te assistiu no Quem Somos Nós, do Loduca. Celso Loduca foi meu colega de escola, na época que ainda tinha ginásio. Né? Nossa, que
legal. Escuta, você fala de um negócio que é o que é não fazer nada. E as pessoas estão perguntando, isso tem a ver com o ócio criativo do Domênico de Masi? Olha, eu diria que a princípio não, porque a ideia do ócio criativo, ela, na minha leitura, tá? E eu estou bem aberto para outras leituras. A ideia do ócio criativo, ela tem um subtexto que é você ter um momento de ócio para ter uma produtividade maior. Sim. E eu acho isso um pouco complicado, pensando que o tempo livre ele deveria fazer o que o nome diz, tempo livre. Tá? Que pode, evidentemente, ser um tempo para você se aprimorar, ser um tempo para você se autocultivar, ser um tempo para você ficar com você, para você se ouvir, para você ficar com alguém que você ama. Tá? Então, um tempo livre é um tempo livre. Desculpa a redundância, mas é para enfatizar. A ideia do ócio criativo, me parece que ela está muito ligada às críticas que se faz à ideia de tempo livre, de falar, na verdade, o tempo livre ele não é livre, porque ele é um rápido intervalo onde você se recarrega ou se prepara justamente para continuar trabalhando mais e melhor. Então, portanto, o tempo não é livre. Sem falar que o nosso tempo livre ele é compartimentado numa lógica muito de mercado. A gente se diverte por obrigação, com hora para chegar, hora para sair, com o planejamento de para onde vai. Então, a meu ver, isso não é um tempo livre. E a ideia do ócio criativo, ela, no fundo, ela te joga, a meu ver, tá, um pouco para assim, é um ócio para você criar melhor depois, mas não a criatividade artística, que aí, a meu ver, faria mais sentido. Não a criatividade estética, mas a criatividade produtiva. Então, aí eu tenho algumas questões com o Domênico de Masi. Mas pode ser só inveja do quanto ele vendeu também. É, vamos falar um pouco de algo que é belíssimo. Você fala até da mitologia grega, você fala do Cronos e do. Em português o pessoal fala Kairos, na verdade, A com I em grego é E, então Queiros. Né? Depois você fala de Santo Agostinho, dos tempos. Fala um pouquinho dessa diferença fundamental que para nós trabalhamos saúde mental. O que é o tempo cronológico? O que é o tempo vivido? O que é o tempo subjetivo? Gosto muito dessa parte. A gente costuma falar do tempo como se ele fosse um todo homogêneo. Uh, em geral, as pessoas assumem que o tempo é uma estrita progressão de causa para efeito. No entanto, visto de um ponto de vista não linear e não subjetivo, o tempo é muito mais como uma grande bola de coisas misturadas. Para quem é fã, essa última frase é de um seriado britânico chamado Doctor Who. E essa ideia de que o tempo ele é muito mais uma bola significa que existem muitos tempos e muitos ritmos, muitas temporalidades ao nosso redor. Um desses tempos é o mais comum, é o tempo do relógio, é o tempo de Cronos, o tempo do relógio marcador. Daí aquilo que marca o tempo seja o cronômetro. Então, é esse tempo linear. Então, a nossa live começou às 8 horas da noite, horário brasileiro. Não tem como ser antes, não tem como ser depois, é esse horário. Do mesmo jeito, amanhã, às 6 horas da manhã, você vai acordar para isso, você vai dormir às 22. Esse é o tempo cronológico. Ele é um tempo mensurável. Mas nós não percebemos esse tempo cronológico de maneira cronológica. Nós percebemos o tempo pela experiência que ele provoca em nós. Nós não vemos o horário, agora são 8, agora são 8:01. Não, eu vejo o horário de acordo com a experiência do tempo. Então, para quando. Pegar mais um exemplo romântico. Então tá romântico hoje. Em março eu faço 25 anos de namoro com a Ana Carolina, já estou na vibe romântico. Parabéns. Então, você pensa, meu Deus, eu estou com a minha namorada, eu estou tendo um tempo super legal. Quanto tempo foi? Sei lá, 10 minutos? Aí você vai ver, não, já foi uma hora inteira. Por quê? Porque está divertido, você está se divertindo, está bacana, está legal. O contrário também vale. Né? Quando você está numa experiência que é muito ruim, que é chata, que você olha para o tempo e não passa. Né?
eu que sou professor, meus exemplos vêm muito de sala de aula. Acho que todo mundo aqui já teve alguma aula que você fala, meu Deus, esse professor está falando há 2 horas, eu não sei do que ele está falando. Aí você olha no relógio, passou 10 minutos. Aí dá aquele desespero, você fala, cara, não aguentei 2 minutos, pareceram 20 horas, e agora? Ainda tem mais 1 hora e meia de aula. Isso é o quê? Não é o tempo cronológico, é a nossa experiência subjetiva do tempo. É o que faz, é o que transforma o tempo em duração, em experiência, como diz um filósofo francês chamado Henri Bergson. E existem outras dimensões do tempo. Uma delas é esse tempo do Kairos, que é o tempo que está fora do cronômetro. Para nós que somos tão viciados no relógio, pensar um tempo fora do relógio pode parecer muito abstrato, mas é o que os gregos entendiam como o tempo certo para as coisas acontecerem. E para eu encontrar o tempo certo, eu preciso de paciência, eu preciso de tempo. Tá? Tem situações, isso a gente tem na nossa vida, na vida experienciada, no mundo da vida, a gente tem essa experiência de falar, puxa, isso devia ter acontecido antes. Não, não dava. Tinha que acontecer agora. Ainda ontem, domingo, eu tive uma experiência do Queiroz. Eu não vou entrar em detalhes, mas aconteceu uma coisa, eu falei, nossa, devia ter acontecido anos atrás. Aí eu estava atravessando a rua e falei, não devia ter acontecido, não. Tinha que acontecer hoje. Se acontecesse anos atrás, não teria o mesmo efeito, só poderia acontecer no momento em que tudo deveria acontecer. Vejam que isso não tem nada a ver com destino, com nada. É uma questão de pensar as condições e as oportunidades. Então, às vezes, você, na sua vida profissional, tem a proposta de emprego maravilhosa, mas na hora errada. Queiroz não aconteceu. Para ele acontecer, tem que ter o momento certo, nas circunstâncias corretas, está tudo convergindo lá. Pronto, era a hora que tinha que acontecer. De novo, não há nada de místico nisso ou de sobrenatural, é apenas pensar circunstâncias e oportunidades que juntas formam o tempo certo para as coisas acontecerem. Preparando para essa live com você, extraordinária, que está todo mundo elogiando, esse tempo devagar lembra, eu até coloquei o poema do Drummond, da Cidadinha Qualquer, né? O homem vai devagar, um cachorro vai devagar, eita vida besta, meu Deus, né? Aquela coisa, o tédio. Né? Ó, o pessoal está me xingando aqui, pode deixar. O professor Luiz Mauro estará no nosso evento Ser de Saúde Mental de 17 a 18 de abril, no Transamérica Expo Center. Inscrições no www.experimentecer.com.br ou no Instagram, @experimentecer. E você fala do teu livro de novo, pô? Fala do teu livro de novo. Falo. Só lembrando, para quem, obrigado, para quem quiser ou Sem Tempo para Nada, ele está com 25% no site da Editora Vozes. É só ir lá no site livrariavozes.com.br e na hora de você passar no caixa, você coloca o cupom TEMPO25. É um desconto que a Vozes fez para essa live. Então, eu conversei com o pessoal agora de tarde, generosamente eles toparam, então tá feito aí mais uma publi do livro. Tá aqui, obrigado, nossa, só te agradecer aí pela mais essa publi. Mas educado com a barba. Desculpe, fala. Mas, por favor, desculpa. Não, eu não vou ser mais educado com a Bárbara. A Bárbara pergunta se possível falar sobre o tempo dentro da perspectiva de Kant. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não entrar numa coisa super específica, mas se você quiser, se você acha que cabe nisso que nós estamos falando, vou falar uma palavrinha? Bárbara, muito obrigado por me colocar o desafio de resumir Kant em 30 segundos. Não sei se eu vou conseguir, mas prometo que eu vou tentar. Muito rapidamente, hein? Por favor. Para Kant, o tempo é uma das categorias fundamentais da existência humana, da mente humana. Para Kant, a gente nasce com a capacidade de aprender. Nós não nascemos sabendo nada, mas nascemos com a capacidade de aprender. E ao nascer com a capacidade de aprender, eu vou nascer com algumas características na minha mente, que ele vai chamar de categorias
inatas, categorias a priori que vem antes de tudo. Tá? Então, quais são essas categorias? O espaço, o tempo e a causalidade. Então, para Kant, o tempo é uma das categorias que estrutura o nosso conhecimento do universo, do mundo, da vida. Tá? Então, Bárbara, isso é uma resuminha bem mequetrefe, tá? Mas, para Kant, a experiência do tempo, ela ocorre na nossa cabeça. Tá? Ela ocorre dentro da nossa percepção do tempo, porque nós nascemos com uma categoria mental capaz de perceber o tempo. Se você quiser, Bárbara, num exercício de ficção, você pode imaginar como seria a espécie humana se a gente não percebesse o tempo. Ou mais estranho ainda, como seria uma espécie alienígena que não entendesse o tempo como grandeza? E aí eu deixo para o pessoal da ficção, aqui em casa a Ana é autora de ficção, eu deixo para o pessoal da ficção imaginar isso. Mas é uma pergunta muito kantiana. Obrigado pela tua questão. O velho Immanuel antecipava em muitos séculos a neuropsicologia, né? Porque a neuropsicologia do tempo é uma das coisas mais intrincadas que tem, porque você tem córtex pré-frontal, núcleos da base, etc. E tem uma coisa tão interessante que eu vou perguntar para você. O nosso cérebro precisa juntar informações muito diferentes. Por exemplo, todos nós sabemos ou lembramos onde é que a gente estava quando caíram as Torres Gêmeas ou quando Senna morreu. Quer dizer, existem coisas, e você fala disso, o nosso tempo é marcado por eventos que têm um grande significado afetivo, não é isso mesmo? Sim, sim. Por quê? E aí, o pessoal que está assistindo, olha só o tamanho da minha pretensão. Estou diante do professor Taki Cordaz e vou falar sobre memória e associação. Depois ele me manda um WhatsApp me corrigindo. Mas, do ponto de vista dos usos sociais do tempo, a gente lembra de elementos que nos afetaram. Afetar no sentido de que mexeu conosco. Alguma coisa que nos afeta é aquilo que vai vai literalmente fazer a gente sentir. E isso permite que a gente associe uma memória com essa força afetiva. De certo ponto de vista, toda a memória é afetiva, porque se uma coisa não me afeta, eu não vou criar memórias. Mas só para não complicar muito a vida, a gente tem a memória afetiva, ela está ligada a eventos que marcaram a nossa subjetividade, que marcaram o nosso momento, tá? E que fazem a gente lembrar. O afeto pode ser para o bem, pode ser para o mal, pode ser um afeto de uma lembrança simpática, uma lembrança legal, tá? Mas toda a memória está ligada a alguma situação que nos afeta. Tá? De novo, às vezes é uma grande experiência. Todo mundo aí lembra do primeiro beijo. E se não lembra do primeiro beijo, reveja a sua vida. Tá? Todo mundo aí lembra do primeiro beijo. Não, ainda não aconteceu. Calma, tem tempo. Tá? Mas, assim como a gente lembra de um monte de situações e às vezes não lembra do que comeu ontem. Por quê? Porque foi desimportante. Tá? Espero que o seu jantar de ontem não tenha sido com o seu namorado, com sua namorada, porque senão aí ela fala, foi desimportante. Tá, claro. Ou eventos que marcam a gente por associações muito mais longas, por cadeias associativas muito mais longas. Daí que a gente lembra, então, do 11 de setembro, aonde que você estava, porque são eventos de comoção mundial. Ou você vai lembrar de eventos da tua vida, quando você passa, nossa, foi aqui que aconteceu tal coisa, ou foi com essa pessoa que aconteceu tal coisa. Vou dar 2 exemplos, aproveitando e agradecendo a presença de uma ex-aluna e um ex-aluno muito queridos, a Isabela Tomolo e o Munir. Então, eu tenho de vocês lembranças muito legais. Uma vez que encontrei a Isabela no ônibus, ela estava vestindo um casaco, que eu falei, nossa, esse casaco era de quando eu era jovem, 30 anos atrás. E aí, depois ela falou, o casaco era do meu pai. Eu falei, nossa, olha, ligou. E aí eu lembrei que eu tinha um amigo que usava um casaco daquele. Tudo isso é um fluxo de memória despertado por um encontro fortuito no ônibus. Da mesma maneira, uma vez o Munir foi para a faculdade com um skate
E eu lembrei que uma vez, e pela única vez na minha vida, eu tentei andar de skate. E eu subi no skate. E em menos de um segundo, o skate foi para um lado e eu fui para o outro. Numa lição de física inesquecível a respeito das forças que vão em direções opostas, provocando de um lado o skate batendo numa pessoa e do outro lado eu batendo no chão. Tudo isso porque eu vi o skate lá do mundo e falei, nossa, que legal, que admiração alguém que sabe andar de skate. Eu não faço a menor ideia. Eu lembrei que quando eu tinha lá 13 anos, sei lá, eu fui tentar andar de skate, não sei o quê, e deu ruim, e assim por diante. Então, a nossa memória, ela é povoada por esses afetos. Por isso que ela pode ser tão boa, tão ruim. Todo mundo aqui já devaneou lembrando de uma situação boa. E todo mundo aqui já teve calafrios lembrando de uma situação ruim. A questão do tempo, da vivência do tempo, é indissociável da memória. E você fala muito de memória aqui. Explica para as pessoas, acho que esse pode ser um belo exemplo. Quando o George Orwell fala em 1984 que quem controla o passado controla o futuro e quem controla o presente controla o passado, o que ele quer dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, a nossa memória, vamos colocar assim, a nossa memória ela tem mais de uma dimensão. Tá? A gente pensa da memória só como lembrança daquilo que aconteceu. Não, a memória tem uma dimensão criativa, ela inventa coisas, ela está muito mais próxima da imaginação do que parece. A memória tem uma dimensão pessoal e a memória tem uma dimensão social. No âmbito da memória imaginativa, a gente lembra de coisas que não aconteceram e lembra com força. Por quê? Porque na memória a gente tem a experiência, a gente não tem o fato. Tá? Então, eu posso lembrar muito bem de eventos que nunca aconteceram, mas por razões inconscientes, eu preciso que aquilo tenha acontecido. Eu espero de coração, eu preciso, é uma necessidade. Então, a nossa memória individual, ela tem essa capacidade. Por isso que uma coisa que eu acabo mencionando em algumas ocasiões é pensar o seguinte, como que nós estamos preenchendo essa memória individual? Ao que parece, a gente está cada vez mais tentando preservar o presente na selfie, na foto, no digital, e formando poucas memórias. A memória não está na selfie, a memória não está na foto, a memória está na nossa cabeça. Então, em termos individuais, me parece que a gente está tentando arquivar muito para esquecer depressa. Daí a fragilidade da memória social. Tá? A memória tem um componente social muito forte, que é justamente a gente conseguir pensar naquilo que nos marca como coletividade. Então, aqui o ponto mais superficial são as datas que a gente tem. Então, por que a gente comemora algumas datas e não comemora outras? Por que a gente aceita algumas comemorações e critica outras e revê outras? Porque a memória, ela tem esse aspecto social. Nós compartilhamos memórias na mesma medida em que nós compartilhamos os eventos que provocaram essa memória. Tá? Então, a memória tem essa dimensão social. Detalhe, enquanto memória social, ela pode ser cultivada, inclusive criando memórias falsas. Meu Deus, está todo mundo manipulando para dominar. Não tem teoria da conspiração aqui não. Teoria da conspiração só depois da meia-noite. Agora não. Mas, sim, conforme eu insisto no evento, ele vai ganhando uma dimensão maior na minha memória. Então, a nossa realidade imediata, estou procurando objetos aqui, ela é povoada de elementos que reforçam a nossa memória. Então, eu estou aqui olhando lá na cômoda aqui, eu estou na cozinha da minha casa, tá? Por causa do sinal de internet. Mas não estou cozinhando nada de interessante hoje. Eu estou vendo uma caixinha de alfajores da confeitaria lá Ideal de Buenos Aires, de uma vez que eu fui para lá com a Ana e com o Lucas. Aquilo está todo dia no meu campo de visão. Então, todo dia eu lembro da Ideal, eu lembro de alfajor. Aliás, agora que me ocorreu, eu devia tirar essa caixinha daí. Eu ficar lembrando de alfajor gostoso todo dia é ruim. Mas, enfim, isso é um problema que eu resolvo depois. Mas eu lembro de alfajor, né? Assim como tem aquela sopeira que era da avó da Ana, e isso faz com que a gente lembre, mas eu não tenho aqui, sei lá, nenhuma coisa de time de futebol. Eu não sou o cara mais ligado em futebol, meu negócio é Fórmula 1, então eu não tenho nada de futebol aqui.
Eu não lembro. A existência, eu nominalmente torço para o Palmeiras, eu sou um palmeirense não praticante, não faço a menor ideia. Eu tenho uma vaga noção que o time joga futebol. Então, o resto eu não sei mesmo. Então, eu não tenho nada que me lembre do Palmeiras aqui. Tá? Mas tenho coisas que me lembram Buenos Aires, que lembram família. No mundo social é a mesma coisa. Alguns feriados, algumas datas, alguns monumentos, alguns nomes de rua, nos lembram que nós devemos lembrar. É curioso isso, lembram que nós devemos lembrar. E, portanto, moldam o passado, fazendo com que a gente esqueça de outras coisas. Por isso que a memória é um campo de disputa. A memória e a história não são o retrato daquilo que aconteceu. Eu espero de coração que minhas amigas e meus amigos historiadores não estejam assistindo isso aqui. Depois vocês me corrigem. Tá? Mas a história não é aquilo que aconteceu. A história é o que a gente conseguiu, a partir de um trabalho super sério, reconstituir do que talvez tenha acontecido. Com a memória humana, que é mais volátil ainda, mais ainda, eu tenho uma memória daquilo que talvez tenha acontecido. Tá? Eu tive, então, sei lá, eu tive um evento, mas ele foi importante, mas dali 10 anos ele já não foi tão importante. Então, eu vou inventar coisas, isso não está errado, tá? Para preencher isso. Na memória social, a mesma coisa. Por isso que eu disputo quais são os feriados que eu comemoro. Então, vou dar um exemplo que, de novo, se eu falar bobagem, me corrijam, tá? Quando eu era criança, eu estou com 46 anos, a gente Luiz, comemorava. só um segundinho. Se o Instagram, eu sei que eu estou avançando no teu horário familiar. Se o Instagram derrubar a gente volta 2 minutos depois para terminar o raciocínio e se despedir. Se Tá, derrubar, joia. tá? Não, estou concluindo aqui também. Vai. Então, quando eu era criança mesmo, a gente comemorava o 13 de maio como o dia. As palavras eram essas, ok? 30 anos atrás, 40 anos atrás, o dia da libertação dos escravos, quando, no pensamento daquela época, a princesa Isabel, num gesto de esporádico, assinou a Lei Áurea. Isso foi o que eu aprendi a comemorar quando eu tinha 6 anos. Então era isso. Para mim, a história foi essa. Quando eu cresci, eu aprendi outra história. Não foi bem assim. Não foi isso daí, não foi desse jeito. Foi de outras maneiras, sabe? Assim por diante. Foi de outra maneira. E aí e nessa mesma época, começou-se a comemorar o 20 de novembro, como um dia de resistência, um dia de luta, em oposição ao 13 de maio. Então, o passado, ele é um local de briga, ele é um local de disputa, é um local de luta, tanto quanto a nossa memória. Se você já teve que ficar discutindo com alguém o que aconteceu num dia, e você não tem foto para provar, você sabe como é chato depender só da memória. Mas fulano estava lá, sim. Não estava. Mas estava lá. Não, mas ele morreu um ano antes. Mas estava lá. A gente reconstrói aquilo que é possível reconstruir. Brevemente tem um estudo, aliás, eticamente discutível, que é um monte de gente fazendo gaslighting. Então você nunca esteve naquele lugar, mas vem um cara e diz: Não, eu te vi lá. Aí vem um outro, seu primo, eu te vi lá várias pessoas. Depois de um tempo, você esteve lá. Quer dizer, você reconstrói a sua memória, né? O quanto esse contar da tua história. Olha, o Munir agradece você tê-lo citado nominalmente. Pessoal, Tempo 25 é o que vocês devem escrever para comprar o livro do professor Luiz Mauro na Vozes. Tempo 25, não só esse, como outros livros dele e de outros autores. O Luiz deu um show, não podia ser diferente, é por isso que eu corri atrás dele para a gente achá-lo, para dar a aula de encerramento lá no evento Experimente Ser. Como eu sou um neófito, um entrevistador amador, eu devo ter esquecido alguma coisa, né? Muito relevante que você queria falar para a gente encerrar essa live, e aproveito para te agradecer, porque foi maravilhosa. Eu que agradeço. Do mundo. Não, só queria agradecer de coração por esse convite, por essa oportunidade. Queria agradecer o convite para participar do Ser.
lá em abril, no 17 e 18. Eu fiquei muito contente. Falando em datas, foi o primeiro evento para 2024, que eu fui convidado ainda o ano passado. Então, queria agradecer de coração ao professor Taki, ao pessoal que está organizando também o C, tem uma equipe bem grande, e eu queria agradecer a cada uma e cada um dessa equipe e agradecer a todo mundo que assistiu aqui de coração. É sempre uma alegria muito grande poder participar de eventos como esse, onde, como dizia Roland Barthes, um crítico literário francês, a gente não tem nenhum poder, algum saber, mas tenta o máximo possível de sabor. Então, eu queria agradecer de coração a cada uma e cada um de vocês. E, olha, esse livro é imperdível. Para de ficar lendo autoajuda aí, você que está lendo autoajuda. Compre o livro do Luiz Mauro, que é muito melhor. Um abraço a todos. Super obrigado. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Abração, boa noite. Valeu, gente. Obrigado.